saberia responder biblicamente o que é graça? Você sabe para si e saberia explicar para outra pessoa o que é a graça de Deus quando a Bíblia fala sobre graça? Graça nada mais é que a grande obra de Deus realizada gratuitamente em seu amor incondicional e ilimitado em favor do homem desamparado, indigno e pecador. A graça de Deus é simplesmente Deus trabalhando para o homem. Como isso se diferencia da lei? Você sabe fazer a diferença? Graça e lei? A lei é Deus exigindo que o homem trabalhe para ele, para Deus, enquanto a graça é Deus trabalhando para o homem. Mas o que é a lei? A lei é a exigência de Deus para que o homem faça algo para ele. O que é obra? Obra é o esforço do homem para fazer algo para Deus. O que é graça? Graça nem é Deus exigindo algo, nem é Deus recebendo a obra do homem. Mas graça é Deus fazendo a sua própria obra. Você consegue ver as diferenças? Não tanto nas palavras, porque essas palavras são ações reais. Ações que definem a nossa eternidade. Quando Deus vem para fazer algo pelo homem e a favor do homem, isso é graça. A ênfase no Novo Testamento não está no princípio da lei. Na verdade, o Novo Testamento opõe-se ao princípio da lei, pois a lei e a graça jamais podem misturar-se. Muitas pessoas não entendem. Até dizem, na sua ignorância, que então temos que arrancar páginas da Bíblia onde está a lei, mas não é bem assim. É Deus quem está trabalhando ou é o homem? No assunto da salvação, Deus está dando algo para o homem ou está pedindo algo do homem? A lei tem o seu valor no seu devido lugar, mas não no assunto da salvação, ou pelo menos para salvar o homem. No assunto da salvação, a lei só condena o homem. A graça dá a salvação que o homem não tem. A graça, Deus trabalha preparando uma salvação aonde Ele oferece de uma maneira gratuita e nós a recebemos pela fé. Se Deus estiver pedindo algo do homem, nós ainda estamos na era da lei. Contudo, se Deus estiver dando algo para o homem, estamos na era da graça. Você não iria à casa de alguém dar-lhe dinheiro se houvesse ido lá para pedir dinheiro. Semelhantemente, a lei e a graça são princípios opostos. Elas não podem ser colocadas juntas. Se é para o homem receber graça, ele deve colocar a lei de lado. Por outro lado, se ele seguir a lei, cairá da graça. Se é para o homem seguir a lei, ele deve ter as suas obras aceitas por Deus. Se há o princípio da lei e das obras, se o homem deve dar algo a Deus, ele deve dar-lhe aquilo que Deus exige. A Bíblia indica que as obras do homem deveriam ser uma resposta à lei de Deus. A lei de Deus requer que se faça algo. Ao fazê-lo, estou respondendo à lei de Deus, a esta lei. Isto é o que a Bíblia chama de obras. Mas quando a graça vem, então, o princípio da lei e das obras é posto de lado. A Bíblia deixa isto claro. Livros como Romanos, Gálatas, onde tratam especificamente de assuntos relacionados à lei, e a lei, as obras,
e a graça de Deus. Então, aqui vemos que é Deus trabalhando pelo homem em vez de o homem trabalhar para Deus. A graça, Deus trabalha para o homem. No sentido da salvação. Graça é Deus trabalhando pelo homem desamparado, infeliz e aflito. Tem 3 características ou naturezas em relação a isto. Quem quiser entender a graça de Deus deve lembrar-se dessas 3 características ou naturezas. Eu vou enumerá-las e vamos pensar um pouquinho rapidamente. Espero que você me acompanhe até o final deste vídeo, pois é importante você saber para si e poder ajudar outros que a nossa salvação depende unicamente da graça de Deus, tanto para nos salvar como para nos conservar salvos. O crente não começa a guardar a lei depois de salvo. Ele recebe a salvação pela graça, mas ele guarda a lei depois de salvo. Não é assim que funciona. Vamos pensar nessas 3 características ou naturezas sobre a graça. Se nos esquecermos delas como pecadores, não seremos salvos. E como cristãos, fracassaremos e cairemos. Se vivermos as características e a natureza da graça de Deus, receberemos mais graça de Deus para socorro em ocasião oportuna. Vamos considerar brevemente estas 3 características na Bíblia. Quais são as obras do homem? Quais são as obras do homem? Genericamente falando, existem 3 coisas consideradas como obras do homem. Primeiro, são os seus delitos, são suas obras. Segundo, suas realizações. E terceiro, suas responsabilidades. Então, seus delitos, suas realizações e suas responsabilidades. As obras más do homem são seus delitos. As boas obras são as suas realizações. E as obras que ele está disposto a assumir, suas responsabilidades. Aqui temos 3 coisas, das quais que o homem faz, as que não são bem feitas, tornam-se seus delitos. As que são bem feitas tornam suas realizações. E as que ele promete fazer a Deus são suas responsabilidades. Na questão do tempo, delitos e realizações são coisas do passado. Porque ele cometeu seus pecados, suas falhas, suas fraquezas e também fez as suas realizações. Enquanto responsabilidades são coisas do futuro. São coisas pelas quais um homem é responsável. Se a graça de Deus é Deus trabalhando pelo homem pecaminoso, fraco, ímpio e desamparado, imediatamente vemos que a graça de Deus e o delito do homem não podem ser unidos. Tampouco pode a graça de Deus ser unida às realizações e responsabilidades do homem. Quando a questão do delito quando ela entra em cena, a graça não existe. É bom você ouvir com atenção e prestar atenção, porque neste assunto existe tanta confusão na alma, no coração das pessoas. Quando a questão da realização, que são as intenções boas que os homens têm de fazer para ganhar a salvação, quando elas entram em cena, a graça também não existe. De semelhante modo, onde houver a responsabilidade do homem de salvar-se a si mesmo e garantir esta salvação, a graça também não existirá. Se a graça de Deus é de fato graça, os delitos, as realizações e as responsabilidades não podem ser misturadas a ela, a graça, não podem ser misturados à graça. Sempre que os delitos, as realizações
e as responsabilidades são adicionadas à graça de Deus, perde suas características. A primeira característica da graça de Deus é que ela não está relacionada com os maus procedimentos dos homens. Eu vou explicar isto. Vou repetir e vou explicar também. A primeira característica da graça de Deus é que ela não está relacionada com os maus procedimentos dos homens. A graça de Deus é concedida ao homem pecaminoso, aos pecadores desamparados, baixos, fracos, ímpios. Muitos pensam que para receber a graça de Deus, eles têm que melhorarem neste aspecto. Então recebem a graça. Mas é o contrário. A graça vem a este pecador. Se a questão do delito surge, e se está determinado que aquele homem com pecado, se a questão do delito surge, e se está determinado que aquele homem com pecado não terá graça, então a graça está fundamentalmente anulada. A graça de Deus nunca pode ser retida simplesmente porque o homem pecou. A graça de Deus não pode ser reduzida nem quando os pecados do homem aumentam. Para muitos, isto é uma coisa estranha, porque pensa que Deus dá algo só para os homens bons, só para as pessoas boas, só para as mulheres, para os jovens bons. Isso nunca pode ocorrer. A mente do homem está cheia da carne, está preenchida com o conceito da lei. Podemos achar que os bem-sucedidos podem receber graça, mas nós, pecadores e sem realizações, estamos desqualificados para receber a graça de Deus. No conceito do homem, delito e graça estão em extremos opostos, quando que é o contrário. A graça surge por causa dos delitos dos homens. Por isso que Deus tem que atuar em graça e somente em graça. Se você disser a alguém que tem alguma consideração por Deus, que Deus o ama e deu-lhe graça, ele imediatamente vai querer saber como isso pode ser verdade, uma vez que ele tem cometido tantos pecados. O conceito do homem é que a graça pode ser recebida somente quando não há delito, quando não há fracasso, quando não há mais falha. Quando o homem chegou num estágio de perfeição ou quase perfeição, então Deus começa um processo de aproximação daquela pessoa. Mas não é assim. Ele não consegue perceber que isso está totalmente errado. Por quê? Porque o delito dá a melhor oportunidade para a graça operar. Não que Deus ame o pecado, não que Deus aprecie o pecado, mas ele vem justamente em graça para perdoar aquele pecador, para tirar ele daquele lugar do qual Deus não aprova, mas que o ama. E para chegar àquele pecador, Deus tem que agir em graça. Além de ser incapaz de impedir a graça, o delito é a condição necessária para a graça ser manifestada. Repito essa frase. Além de ser incapaz de impedir a graça, ou seja, o pecado, além de ser incapaz de impedir a graça, o delito ou pecado é a condição necessária para a graça ser manifestada. Da mesma forma, nossa insuficiência diante do Senhor não é um impedimento para receber esta graça. Pelo contrário, a nossa pobreza é uma condição, a nossa pobreza espiritual é uma condição para recebermos graça. Se não estivermos muito pobres, não estaremos desejosos de receber graça. Portanto, ser pobre espiritualmente é uma condição necessária para receber graça. De fato, é a condição mais necessária. O homem é muito ilógico.
Ele diz que não pode receber graça porque seus pecados são numerosos demais. Nenhuma afirmação é mais contraditória com a Bíblia, com Deus, com os pensamentos de Deus que essa. Nenhuma afirmação é tão insensata. Está longe da Bíblia, está longe do padrão bíblico. Porque os doentes estão doentes é que precisam de um médico. Porque os pobres são pobres é que precisam de ajuda. E da mesma forma, porque o homem é um pecador é que ele precisa de graça salvadora de Deus. Portanto, o pecado não é um empecilho para nos chegarmos a Deus e Deus nos chegar a nós em graça para nos salvar. Nosso problema é que sempre achamos que temos de estar numa condição diferente da que estamos hoje. Achamos que para receber graça devemos ser mais santos e melhores hoje do que ontem. Amigos, você que me ouve, quem quiser ser um magistrado terá que satisfazer certas exigências. Se quiser entrar numa escola, haverá os pré-requisitos. Se quiser ser um médico no hospital, haverá a questão da capacitação. Se quiser fazer negócio, existe a questão da habilidade. Mas deixa eu lhe explicar uma coisa. Qualificações, pré-requisitos, capacitações ou capacitação e habilidades são de fatos úteis em determinadas situações no mundo. Nessas coisas relacionadas à esfera do mundo social. Contudo, se o homem deseja vir a Deus com qualificações, padrões, capacidades, habilidades, essas coisas estão fora de questão. Somente quando eu for um pecador desamparado e desesperado, arrependido, na mais baixa posição, poderei receber graça. O homem deixa de obter graça não por ser pecaminoso demais, mas por não estar em condição suficientemente baixa, reconhecendo que nada ele pode fazer para melhorar a si mesmo, para receber a salvação de Deus. Pelo contrário, ele é um pecador totalmente arruinado por causa dos seus pecados. É Deus que desce, e se eu posso dizer reverentemente, se baixa, estende o seu braço, como nós temos em Isaías. O braço do Senhor não está encolhido, nem o seu ouvido agravado, que não possa ouvir e nem salvar. O pecador, ou a pessoa, as pessoas, é orgulhoso demais e moral demais. É exatamente aqui que se encontra o maior problema. Somos grandes em todos os tipos de pecados. Ao mesmo tempo, somos muito grandes no pecado do orgulho. Por um lado, temos uma necessidade absoluta. Por outro, o terreno em que nos encontramos não é aquele no qual podemos receber a graça que tanto necessitamos. Isso ocorre exclusivamente por causa do nosso orgulho. Note o que diz Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É um versículo maravilhoso. Diz muita coisa em poucas palavras. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5, versículo 20. A palavra de Deus mostra-nos que onde estiver o pecado, ali também estará a graça. Onde o pecado abundou, não que ele tenha realmente abundado, pois todos os homens pecam semelhantemente, mas onde o pecado tenha se manifestado mais abundantemente, a graça de Deus abunda ainda mais. A palavra abundar, na linguagem original, tem a ver com a ideia de transbordar. Não sei se você já esteve à beira-mar ou à margem de um rio. Quando a maré alta vem, uma marca é deixada na praia ou na margem. Mas se vier uma enchente,
esta marca vai ultrapassar. Quando a água alcança a marca, dizemos que há somente uma elevação normal da maré em determinado horário do dia, mas se a água sobe acima da marca, há uma enchente. Isto é o que significa abundar. O pecado é tão grande que deixa aquela primeira marca como quando a maré sobe, mas a graça é maior, até mesmo cobre o pecado. Não tem pecador ou pecado maior que Deus não possa salvar, não possa perdoar, a quem a sua graça não pode ser alcançada, não pode alcançar, e pecador que não pode ser alcançado. O pecado é grande, mas a graça é ainda maior e cobre o pecado. Esta é a graça de Deus. O homem tem o estranho conceito de que para receber graça deve estar sem pecado ou delito. Mas isto não existe. Embora nossos delitos sejam muito sérios e possam levar-nos, possam elevar-se muito e realmente vai nos levar para o inferno, a graça de Deus se eleva ainda mais para nos salvar e evitar que cheguemos no inferno e depois no lago de fogo. Uma vez que a graça de Deus está aqui para lidar com o problema dos delitos, os delitos não são mais um problema, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Você que me ouve, você que reconhece e se sente um pecador perdido, você pode ser salvo pela graça de Deus. Deus está escolhendo pecadores como você. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Fé no Senhor Jesus Cristo, aquele que consumou a obra para a nossa salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. É isto que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 16, versículo 31. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.